pessoal, estamos aqui de volta, parte 2 do episódio anterior, onde a gente agora vai procurar traçar aqui estratégias e algumas orientações até, para que a gente possa enfrentar aí os próximos 4 anos, né? Seria uma incógnita ainda tudo que vai acontecer. E estou de novo aí, então, Pedro, Vinícius Venturim, o Henrique, onde a gente vai falar aqui um pouquinho de economia, o que esperar da economia, o que esperar da política e, no meu caso aqui, o que esperar também, né, da justiça, o poder judiciário como um todo. A gente faz alguns briefings aqui antes da abertura do episódio, e o Venturim fez uma pergunta para mim assim: Mário, o que esperar da OAB, né? Por que foi feito da OAB? A OAB, ela representa, são 27 seccionais, né? E tem a OAB federal, que é composta por conselheiros dessas seccionais federais. Só para fazer esse primeiro ponto aqui, a OAB de alguns estados emitiu uma carta aí, né, dizendo da preocupação com o ativismo judicial. Acontece que a OAB também é um órgão político, né, não nos esqueçamos. Então, assim, aqueles que almejam e conseguem, alcançam o posto de presidente da OAB federal, também tem seu viés político. O presidente anterior, né, teve o pai torturado pela ditadura, assim ele coloca. Então ele era um inimigo ferrenho do que o próprio Bolsonaro defendia e nunca usou a OAB como deveria usar, no sentido de ser uma proteção ao Estado Democrático de Direito. E a OAB é um órgão fiscalizador, de alguma forma? Sim, sempre, ela exerce, né, a fiscalização, ela deve exercer isso, né, porque está lá no artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. É o único conselho que tem algumas prerrogativas constitucionais. Né? Então, a gente lida realmente com um direito que é o direito à própria vida, o direito à liberdade. O médico, ele cuida realmente de vida ou morte, mas o advogado também cuida da vida de uma certa forma. Então, fico triste de ver que o meu órgão de classe muitas vezes não representa o que a maioria dos advogados quer. Por outro lado, também fico triste de ver colegas aplaudindo barbáries, como vem acontecendo, mas aí é da consciência de cada um. Eu, como jurista, procuro ser o máximo garantista e legalista. Se a lei ela é moral, se ela não é, ela é lei. Então eu vou seguir a lei. É isso que eu penso. E aí eu vou abrir aqui a palavra, não sei, dessa vez eu não vou indicar, eu quero que alguém se aponte aí. O que vamos esperar agora a partir de 1º de janeiro de 2023? Como que vai ser esse nosso Brasil? Como que a gente deve lidar com as questões? A gente segura dinheiro, a gente gasta dinheiro, a gente investe dinheiro. O que esperar? E aí eu deixo a pauta agora, tá aqui, a bola tá girando na mesa, Eu já começo dizendo que vai ter show do Pablo Vittar. Então, não vamos falar nada. Não, eu ia falar que quem vai ser o técnico da seleção. Olha aí. Eu colocaria o Bernardinho. Eu colocaria o Bernardinho do vôlei. Boa também. É bom. O cara não precisa entender de futebol, os jogadores já entendem de futebol, o cara precisa entender de gente. Eu colocaria um estrangeiro. Estrangeiro. Eu colocaria o Pepe Guardiola, mas o Pepe não quer, Não né? quer, Não cobra quer. barato. Mas o Ancelotti falou que quer. Quem? Tem alguns Carlo Ancelotti. do Real sim, Madrid. do Real. Ó. Eu acho assim, começando essa questão aí, eu acho que o que vem pela frente é uma incógnita, né? Independente do meu posicionamento, que já foi favorável até ao Lula, mas hoje, depois de tudo que aconteceu e tudo, a coisa mudou, mas hoje eu vejo com um medo da forma que ele vai chegar. Se há um revanchismo, Se vai ser de uma forma revanchista, se vai ser de uma forma vingativa. Estadista ou não. Se vai querer encerrar populista. a carreira dele de uma forma internacional, como um estadista internacional, tal. Pode até ser, né? Mas assim, independente do Lula político, é um bom político
como político, ele é ele cumpre o papel, né? Ele cumpre o papel, tá? Independente do Lula, tem toda uma estrutura partidária que essa aí é que me incomoda. Esse aparato do partido. O Congresso vai vir bem renovado. O que vem junto. O Congresso, bem renovado, Congresso vai... ele vai fazer um contraponto... Vem Dallagnol, vem Magno Malta, vem Sérgio Moro, vem vários outros políticos, Mourão, novos. Damares, vem novos. Vem renovar, vem oxigenar o Congresso um pouco. Agora, resta saber se eles terão jogo de cintura para não serem engolidos pelo jogo político. Não virarem o tal do baixo clero, né? Mas já né? Porque o que a gente vê no Congresso, muito embora ele foi renovado, eu acho que em 40% ou 60%. Foi bastante. Eu não me lembro. Um número bem mas foi um número bom. Bem conservador, veio mais conservador de posicionamento. Que isso é bom para ter um contraponto, já que o executivo veio da esquerda, né? Veio por um governo de esquerda. E a gente tem um Congresso, um legislativo mais conservador, é um contraponto muito positivo, eu acho. Agora, nas questões econômicas, aí eu acho que esse momento... Haddad, ministro da Fazenda. Pois é, Haddad, ministro da Fazenda. Uau. Simone Tebet, ministra do Planejamento. O Jean Paul, presidente da Petrobras. Flávio Dino, na Justiça. Foi confirmado. Flávio Dino na Justiça. É Justiça, né? Fez econômico Flávio aqui. Dino é da Justiça. Mas na questão específica da economia, eu acho que esse momento aí da Bolsa, eu acho que o Venturini acompanha muito mais de perto, né? Mas esse momento, por exemplo, em questões de mercado variável, é um momento de alta volatilidade, né? Exatamente. A gente não sabe, vai ser trocada agora toda a diretoria da Petrobras e o presidente deve ser o Jean Paul Prats, que é um cara do Explica PT um pouquinho mesmo. do que é o mercado variável, assim, em poucas palavras para as pessoas poderem entender o que é esse mercado variável. O mercado variável é o mercado de ações, basicamente, né, que são negociadas no Brasil através da Bolsa de Valores de São Paulo, BMF, né? E aí você participando do mercado variável, você está comprando ações de empresas e sendo sócio daquela empresa de uma forma ou de outra, você vai ser sócio da empresa, né? E receber dividendos ou... Então é importante eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, tem gente que fala assim, eu estou me lixando para um investidor, estou me lixando para... Né? A pessoa tem que partir da premissa do que você falou, né? Do princípio que se você é investidor, você está se tornando de uma certa forma sócio daquela empresa, você quer que aquela empresa dê certo. Porque ninguém monta um negócio ou investe em um negócio para que ele dê errado, porque ninguém quer jogar dinheiro no lixo. Obviamente. Né? Não. E você vai fazer o possível para que aquela empresa te dê mais retorno, porque você vai querer retorno da empresa. Existe uma pecha, uma mácula que colocam em cima do mercado financeiro, dizendo que o mercado financeiro é um lugar muito ruim, predatório ou que só quer ver o bolso. Exato, eu discordo totalmente. É o lugar mais democrático possível. Lá é onde se encontram interesses. E de que outra forma, por exemplo, você poderia investir numa empresa que da pauta ESG, eu tenho minhas ressalvas aqui com a pauta ESG, mas de que outra forma você poderia investir numa empresa que, por exemplo, faz pás eólicas para usinas eólicas? Agronegócio. Então, assim, é um mercado que encontra interesses, que te promove muitas oportunidades. Ou seja, movimenta a economia através das empresas. É isso que as pessoas não entendem. Com certeza. De fato, você tem de um lado o investidor, que é o retorno dele. Ponto. Isso ninguém vai discutir. O investidor na B3, o investidor é por trás da B3, né? A B3 negocia papéis de outros empreendedores que você coloca dinheiro e compra e fomenta esse negócio. O cara não quer, ele não faz caridade. Ok. Nós estamos num sistema capitalista, aliás, no mundo todo mesmo, assim, o investidor ele não faz caridade. Bom, o que ele quer é um retorno. Quando ele coloca o dinheiro dele, então temos aqui um negócio, sei lá, uma usina solar. E eu peguei um capital no mercado financeiro que é negociado para você, eu, qualquer um aqui, o Henrique, compra esses papéis lá na corretora de valores. Quando esse cara coloca esse dinheiro, o que ele está fazendo? Ele está promovendo emprego, ele está promovendo crescimento, expansão, tecnologia, pesquisa. Ele não está só querendo o retorno.
Lógico que ele quer o Sim, retorno. Mas é porque... Secundariamente, é óbvio, acontece é como óbvio. Não, consequência tudo isso aí que tudo você é falou. automático, é no dia seguinte. Então, quando ele coloca no agronegócio, quando ele coloca nos green bonds, aí, nos papéis verdes, nos títulos verdes, quando ele coloca nas construtoras, olha, uma obra lá de 50, 60 milhões de reais, quantos empregados tem ali? Né? Quantas famílias estão recebendo ali? Quando pega uma grande rede, sem polemizar, mas uma Avan. A Avan captou recursos no mercado de capitais. O que ele fez? Botou no bolso? Comprou jatinho? Não, cara. Ele ampliou. Então, quantas Avans Até porque para fazer o IPO ele tem que mostrar o plano do que ele pretende. Claro. Tem os eventos relevantes que pela CVM... Fatos relevantes. Não, mas ela captou recursos. Ao invés dela ir para o banco, CDB, CRI, debênture, enfim, CRI, recebíveis, aluguéis, enfim. Vários instrumentos. Mas o que ela está fazendo ali? Eu sei que é um negócio Ela tão está girando seguro dinheiro, a economia depende disso. que a CVM, que é o órgão que regula, você é obrigado a prestar contas de coisas relevantes que você quer fazer, de como aquilo impactou, ou coisas negativas que aconteceram também, como aquilo impactou, para que as pessoas tenha transparência na situação de saber, vou continuar investindo, vou tirar dinheiro. A segurança é do ponto de vista jurídico, administrativo, mas do ponto de vista do negócio existe Não, aí é o risco. Todo negócio tem um risco, lógico. Não há garantia, né? Os devidos cuidados para falar que a segurança, vou comprar aquele papel, aquele ele outro. vai me dar retorno. A única coisa que vai te dar um retorno é o pré-fixado, um CDB, CRI, CRA, LCI, LCA, que você já sabe. E assim mesmo tem risco. Tem o risco, mas alguns deles CDB são garantidos pelo FGC, que aí é bem tranquilo, que é 250 mil por CPF. Então você pode até botar 250 mil lá. Se o governo ou a instituição quebrar, tem a reserva lá. Te garante até o limite de 250 mil. E aí vem aquela questão de você não colocar todos os ovos numa cesta só, porque justamente para não acontecer isso. Botou 300 mil lá, o negócio quebrou, você vai ter 250, mas vai perder 50. E de uma forma geral, eu acho assim, há investidores e investidores, né? Então, tem um investidor que há uma pecha muito grande, como você falou, por exemplo, o especulador. Que sempre foi chamado, o investidor da Bolsa é um especulador. É como se o cara fosse um cara do mal, entidade maligna. Pois é. Agora, o especulador é um cara que corre risco. Total. Porque ele aposta. A palavra especular envolve você tentar adivinhar um futuro. Aferir ganhos maiores do que o normal. Especular, o spec tem a ver com espelho. Isso. Certo? Então, no espelho você está vendo uma imagem. Isso. Então, você busca uma imagem do que você vai ver adiante. Perfeito. E isso aí é especular. Isso não é negativo. Não é negativo. Você está acreditando e você está arriscando seu dinheiro. E é o seu dinheiro, não é de outro, né? Certo? É o seu, então, né? Acho que... Mais ou menos. Tem gente que especula com o dinheiro dos outros e quebra, né? É o cara que trabalha muito alavancado. Essa é a parte da malignidade do mercado. Fala aí um pouco do que é trabalhar alavancado. Isso é o legal, que a gente tem o investidor, tem o mercado financeiro, tem o cara que leva os empreendimentos para o mercado financeiro, aqui a roda vai ser boa. Trabalhar alavancado nada mais é do que você trabalhar com dinheiro que você não tem. Então você pode fazer uma compra ou uma venda de algo que você não tem, não colocando o seu dinheiro exatamente, mas você pode pegar um dinheiro emprestado de outra pessoa ou de uma instituição e fazer aquilo dali. Só que você está alavancado, que é o quê? Você não tem no bolso para uma garantia para aquilo. Mas é um negócio que, se der certo, vocês todos que estão envolvidos no projeto ganharão muito dinheiro. Mas se der errado, poderão perder tudo. Recentemente a gente teve um fato com um brasileiro, gestor de um fundo, que foi trabalhar alavancado, né? Ele é inclusive sobrinho do Armínio Fraga. É uma casa famosa. 70 milhões de dólares, né? Perdeu 97% do fundo. Eles trabalharam alavancados e a coisa... E o banco tirou a garantia, que era quem estava alavancando. Exatamente. Então, assim, a regra número 1, nunca trabalhe alavancado mais do que você consiga suportar. Agora, tem alguns caras que fazem isso e ok, tem estômago para isso. Então, se você vai trabalhar alavancado, eu diria o seguinte, você tem, sei lá, 100 mil reais para investir. Você quer trabalhar alavancado, você pega uma parte desses 100 mil, sei lá, 20 mil reais, né? E coloque para que você possa perder 10 ou 40.
Porque se você coloca 20 mil reais, podendo perder mais do que 100%, você vai perder os 20 mais alguma coisa. Mas ainda vai te sobrar ali pelo menos uns 60 mil reais, que não vai te deixar, vamos dizer, pobre naquela situação, se aquele for seu patrimônio todo, você reconstrói. O problema é que o cara trabalhou com mais do que o fundo inteiro tinha condições de arcar. 3 ou 4 vezes mais do que o patrimônio líquido do fundo. Então, assim, e algumas pessoas nunca ficam tristes, que é a Receita. Ela sempre vai tirar o dela. Eu vou fazer um parênteses aqui para as pessoas entenderem, a grosso modo, e não é... Aí envolve conceitos de economia. Na faculdade de Direito a gente vai só até um ponto em economia. Você falou da alavancagem, o cara ir 3 vezes o que tinha no fundo e tal. Quando o governo se endivida, né? O governo está criando dívida e aumentando a dívida em cima do PIB, ele está trabalhando alavancado. Recentemente tivemos aí a PEC que autorizou o furo do teto. Né? Ou seja, o governo vai alavancar. Mais uma vez ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Foi uma luta no governo Temer para a gente criar esse teto. Veio no governo Temer. O governo Bolsonaro teve que respeitar. Em alguns momentos ele furou com autorização por conta da pandemia. Furou. Né? Mas foi uma autorização de estado de emergência. Sim. Só que o novo governo está se alavancando. E aí eu pergunto. E nem entrou ainda. Ele se alavancou e em vez de enxugar os gastos, reduzir a máquina, ele ampliou. Que mágica que vocês enxergam que possa ser feito para que ele aumente o número de ministérios para acomodar os párias políticos, que ele precisou fazer os acordos políticos, sem aumentar o gasto da máquina pública? Mas é muito porque simples. Isso serve para dentro de casa. Né? Essa é a conta de dentro de casa. Quer dizer, eu quero trocar de carro, eu não tenho dinheiro para trocar de carro, eu tenho um carro mais antigo, eu vendo esse carro, sei lá, 50 mil, só que o carro que eu quero é de 150 mil. Então eu vou dar uma entrada, então eu descapitalizei, eu tirei toda a minha liquidez, joguei para dentro de um financiamento que o carro não é meu, ele é do banco, e eu estou podendo usar esse carro mediante pagamento de uma mensalidade, vamos chamar assim, né, do financiamento. E aí esse financiamento ficou lá de R$2.000, R$3.000. A minha renda, eu tenho uma renda de 10 mil, eu não tinha financiamento, meu carro era quitado, eu ampliei o meu endividamento. Ou seja, só de carro eu tenho 30% do meu rendimento. E aí a família está precisando de um remédio, o meu aluguel também foi reajustado. Ou seja, a conta é muito básica. O que o governo precisa fazer? Ampliar a arrecadação. O que eles estão fazendo a partir de primeiro? O ICMS está voltando a se cobrar no combustível. Não tem, é meio básico, é meio bobo, mas é isso. Ou seja, se eu aumentei a minha despesa, eu vou ter que aumentar a arrecadação. Ora, mas a arrecadação do governo vem de onde? E esse governo ele faz a mesma coisa do passado e é insano você esperar. É resultado insano diferente, você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. O governo já vai entrar gastando mais, ampliando ministérios, e a forma mais fácil de você fazer mais dinheiro é arrecadar e emitir título, emitir dívida. Então aí o governo da dívida pública, emite moeda, inflação, emite título, aumenta a dívida e aumenta impostos. Você vai aumentar a arrecadação, mas você também vai aumentar a sonegação. A curva de Laffer. A curva de Laffer, que a gente falou no episódio anterior também, alguns episódios atrás. Sim. A gente falou da curva de Laffer, que foi uma sacada genial do governo atual, que foi o quê? Vamos diminuir os impostos e assim arrecadou-se mais. Porque você incentiva a produção formal e o consumo. E quando você faz isso, você incentiva a economia como um todo e você acaba arrecadando mais. Agora o governo que vai vir está fazendo exatamente o oposto. Ele estrangula as pessoas. E aí vem aquela história que as pessoas batem muito na tecla. Vamos aumentar impostos dos ricos, vamos aumentar impostos sobre grandes fortunas, vamos taxar os grandes empresários. Bilionário é do mal. Na mesa só uma pessoa ia se dar mal se isso acontecer. Se você taxar grandes fortunas, a gente já sabe. Quando a gente conversou sobre madeira, a gente já sabe. Se você vai taxar grandes fortunas, primeiro que os super ricos eles não têm dinheiro no banco.
Eles não guardam Tem dinheiro em banco. madeira, Eles têm plantado dinheiro em na madeira, eles têm fazenda. dinheiro em Investido em empresa, eles Paraíso têm- fiscal. paraíso fiscal. Tá no Os caras negócio, estão tá investindo no em próprio dólar, negócio. ou tá investindo no grande negócio. A fortuna do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Soros, cara da Microsoft lá, não tá em dinheiro. Sim, Não verdade. está em espécie, não está em moeda corrente, que é não está em moeda corrente. Só para gerar uma Uma polêmica. polêmica, não está em moeda corrente. Está investido em um monte de lugar. E aí o que acontece? Na França, os caras quiseram taxar os grandes empresários, o que eles fizeram? Mudaram o domicílio fiscal para países que Luxemburgo. exatamente, cobravam bem menos impostos. A Shakira, inclusive, tem um caso bem interessante. A Shakira ela foi multada em 14,5 milhões de euros pelo fisco da Espanha, porque ela fez uma manobra que, no final, a manobra não é ilegal, apesar de ser considerada talvez Imoral, vamos dizer, porque você faz o dinheiro sair da onde ele deveria estar para voltar para onde ele de origem. Mas como que foi a manobra? Ela fez ela contratou empresas, abriu empresas em vários locais diferentes que tinham uma carga tributária menor. Então, no final, ela teria que pagar 35%, acabou pagando acho que 7,5% ou 10% do recebido. Isso. E acabou que nisso tudo, o erro dela foi não ter provado o domicílio residencial fora da Espanha. Como o domicílio dela era lá, o fisco foi lá e pegou por esse aspecto. Meio aquela história do Al Capone. O Al Capone era o cara lá, o mafiosão lá, matava todo mundo, mas ninguém conseguia prender. O que fizeram? Tributo. Lavagem de dinheiro. E lá, meu amigo, lá nos É, Estados lá Unidos, nos Estados lá Unidos. não só é negue pesado. não se negue não, que lá é pior do que matar. Essa estratégia também, acho que o Cristiano Ronaldo também fez, Cristiano, né? Messi, o Neymar. Então, assim, todos eles. cara, Circula não adianta. por vários países, aí volta pra lá. pro mesmo lugar. Então, assim, não adianta você querer taxar as grandes fortunas, que isso não vai fazer funcionar. E outro detalhe, se você aumenta o imposto do rico, quem que paga aquele imposto? Pobre. É lógico. Por quê? Ele vai passar para a Vai cadeia repassar pro consumo, produtiva. não tem jeito. Se o cara produz ferro, carro, se o cara pode ser o que for, ele vai ser aumentado, tributado, ele vai ter que repassar aquilo para o custo. E quem vai pagar aquilo é quem não tem dinheiro. Então, são estratégias que nunca deram certo. Imprimir dinheiro vai gerar inflação. Então, assim, vocês que entendem muito de finanças, vamos colocar aqui. Como tudo ainda é uma incógnita e a gente só vê as coisas através do que a imprensa fala e alguns discursos que o Lula fez e também o Haddad aí como novo ministro da Fazenda, é prudente então, pelo menos nos primeiros 30, 60 dias, evitar criar um endividamento. Olha, Ou quem tem assim coragem, né, de andar no fogo, vamos colocar assim, é o momento de investir, porque daí talvez possa ganhar muito, né? É o poker, aquela mão que você não sabe como vem, mas Não tem resposta certa não para tem, isso. não tem. Não É tem. porque existe endividamento bom e ruim. Né? Agora depende muito da taxa de juros que você vai estar atrelado. Porque Ou do endividamento retorno, é bom. É bom, tá? não é ruim Teoricamente, alavancar. Não. Teoricamente, Capital de terceiros toda é melhor. toda empresa que a gente analisa, se fizer uma análise fundamentalista da empresa, pelos balanços e tal, as empresas mais valorizadas, elas trabalham com alavancagem. Né? Você ela tem os trabalhar com ativos capital de terceiro suficientes, é né? bom, não é ruim. necessariamente ruim. Não, Só que lógico. você tem que ter geração De caixa, né? para poder garantir o pagamento da dívida. Geração né? de caixa é a capacidade da empresa de gerar dinheiro, de imprimir moeda, vamos chamar assim. Né? fazer dinheiro, Ou né? se- é lucro. É o lucro antes dos impostos e tal. Então, assim, Agora trazendo isso para o nível pessoal, para o individual, familiar, né, que é o que vai afetar a maior parte dos brasileiros, a gente tem que considerar o seguinte, até a última pesquisa eram 88% das famílias eram endividadas. Hoje já aumentou para mais de 90% das famílias. E esse endividamento, na maior parte, talvez mais do que 70% do endividamento das famílias não é bom. É aquele endividamento de Serasa, não é? de empréstimos Não, consignados consignado, e tal. é. Isso é muito ruim. Financeiro, aposentado, né? Porque o cara que financia a sua casa própria pela Caixa e consegue pagar ali, É um endividamento bom. é um endividamento tranquilo, ele vai ter um patrimônio ali depois. Né? Que vem aquela polêmica, comprar ou alugar? A resposta é depende. Depende da situação financeira da família, se aquele é o único bem que ela tem, porque se ela perder tudo, ela vai continuar dentro da própria casa, enfim. Então, tudo isso é um depende para essa pergunta que foi feita aqui há dois episódios.
Mas agora, dentro dessa nova ideia, desse novo governo, se sobra alguma coisa para a pessoa investir, conservadoramente, eu iria muito no pós-fixado, títulos atrelados à inflação, que é o que tende a acontecer. que tende a subir. Né? O que tende a acontecer. Então, alguma Já coisa revisou que, algumas vezes para cima. Né? já revisou para cima, o PIB para baixo. E de então, alguma forma, assim, não criticando, porque até na primeira parte do episódio eu elogiei a política econômica do atual governo. Eu acho o seguinte, as pessoas, o governo atual vendeu inflação presente, comprando inflação futura. E o governo que porque esperava se manter, né? E não há, assim, pelo menos uma expectativa de que o governo que entre vá querer fazer economia de máquina pública, redução de máquina pública. Mas eu nem considero isso uma crítica, não, Henrique. Eu acho que eu considero isso mais uma constatação de um fato e até mesmo seria um elogio. Porque ele manteria, acredito que ele manteria a política talvez econômica e uma inflação controlada. O Brasil, não sei porque o Brasil é o se ele celeiro do conseguir, mundo. Eu entendi. Eu não sei O se ele agro, iria então, conseguir. O agro ia bombar, porque, cara, acho que, salvo engano, com a correção aqui, vocês que entendem mais do agro, você principalmente, acho que a cada 10 pratos consumidos no mundo... 6. 6? Então, 6 são do Brasil. Eu já ouvi o número de 8 pratos. São do Brasil. 60% da mundo, do alimento então, assim, do mundo. o Brasil é o agro e o Brasil foi o único país dos em desenvolvimento e entre os G20 lá que conseguiu controlar a inflação e ter crescimento, do PIB. Sim, isso foi. Então, assim, foi se tivesse a manutenção do governo atual, eu acredito que essa questão que você acabou de colocar iria permanecer. Talvez com o aumento da inflação, Talvez, mas dentro do teto. Porque assim, logicamente que teve pandemia nesse meio do atual governo, sim e tal. Mas houve furo do teto, inclusive no último ano que não havia pandemia, né? Que foi esse ano agora, de 2022. Mas para pagar os benefícios, né? Que foi para pagar os benefícios, que foi uma ação Assim, não havia pandemia entre aspas, porque o mundo ainda está em pandemia. Foi uma ação basicamente populista. Foi. A gente pode jogar que foi. Eleitoral, vamos dizer. Pode-se dizer que sim. Faz parte do jogo. Sim. Faz parte do jogo, tudo bem. Mas eu acho assim que pelo fato dele ter comprado uma inflação futura e o governo que entra a gente não imaginar que ele vá controlar assim, os gastos públicos para poder tentar conter a inflação, aí eu concordo com você no sentido seguinte, melhor um pós-fixado baseado em inflação. Com certeza. Entendeu? Sim. É uma A boa expectativa opção. é que a Selic não estabilize mais, ela volte a subir. Eu vi uma notícia que me deixou um pouco preocupado, que é o presidente eleito ter dito que o presidente que está saindo errou ao diminuir impostos, porque sangrou os estados e tal, para diminuir o combustível, ao passo que ele poderia fazer algo administrativo dentro da própria empresa. Para mim, o que ele quis dizer é o seguinte: vou canetar o preço do combustível. De novo. Como quem fez na luz, na época energia, a Dilma canetou o preço. Que nunca não dá resolve. certo Isso isso. Quando o Estado mete a mão, a questão é a seguinte: o Estado somos nós. Quando ele mete a mão para ditar regras de mercado, dá errado. Porque você. Aí, cadê ele quer forçar uma acomodação que não existiria. Que não existiria. E assim, o dinheiro não aceita desaforo nem na nossa casa, muito menos no poder público, no Estado, no governo. A ideia é que, à medida que o governo se coloca como esse interventor da economia, nesse sentido, né? Porque o governo é economia, vamos dizer assim, né? Mas quando ele se coloca como interventor, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso dá errado. Isso historicamente, você acabou de lembrar da luz, isso dá dos preços do combustível. Por que o preço do combustível subiu? Porque o governo tirou a mão. Falou assim, ó, deixa subir. É o preço certo. Sim. Você não tem como ficar tabelando o preço do combustível. Deixa subir, deixa subir. Vamos achar uma medida, achou ICMS. Puta, caiu 40%, sei lá. Vou fazer uma conta aqui, chegou a bater R$8, caiu para 4 e pouco, quase 50%. E também o petróleo saiu de 120, foi para 80. Voltou para 80 e Isso, pouco. que está já estimando 150. Então, talvez. Né? Não, estimando, enfim, análises futuras. Análise né? futura. Mas é nesse sentido. Então o governo ele tem que ser...
ele tem que ser... Ele não é o ator principal na economia. Ele é o ator de regulatório, de política, para os mais vulneráveis. Legal. A partir do momento que ele mete a mão e caneta as coisas, o mercado fala assim, tá bom, tô fora. Toda vez que o governo intervém numa atividade econômica, ele não é a figura principal para fazer isso, mas toda vez que ele intervém, vai dar errado, porque ele não tem condições de sustentar aquilo por muito tempo. Não tem. Veja o tabelamento de preço na Argentina, qual foi a situação. O que os produtores fizeram? Olha só, é uma questão lógica da oferta e da demanda. O governo da Argentina quis começar a controlar, a tabelar os preços lá da Argentina, dos grãos, da produção básica lá dos grãos e da carne. O que os fazendeiros fizeram? Passaram um trator sobre a colheita, falando, não temos colheita. Deu um problema aqui e a gente não vai ter colheita. A gente já fez isso aqui no Brasil uma época, escondendo o boi no pasto. Obviamente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Também. O preço das mercadorias vai explodir. A mesma coisa com o preço da carne. Ou os caras falam, não, a gente tem que tabelar a carne. Não se faz isso. Por quê? Porque é a lei da oferta e demanda. Tá caro, come fígado. Assim. Isso, come frango, come peixe, come porco. Aqui e aí, no até Brasil já houve tabelamento de preço geral. Já. O mercadante lá. Era a época da hiperinflação. A Superintendência Nacional de Abastecimento, a SUNAB. Ela divulgava o preço que tinha que ser os alimentos, aqueles alimentos básicos e tal. E no supermercado tinha que ter aquele controle. Isso nunca funcionou. Mas a regra básica, a inflação a consequência, só subiu. A consequência é o desabastecimento. Porque o cara tem um custo da cadeia produtiva. Imagina ele que trabalha no agro e precisa passar máquina. O combustível subiu. O que ele vai fazer? Ele precisa ter o lucro para pagar o empregado. O empregado também precisa se deslocar até lá. A empresa de ônibus do empregado também gasta o mesmo combustível. Sim. Então, toda a cadeia produtiva é impactada. Eu acho que o combustível era uma coisa que o governo tinha que fazer de tudo para que não subisse como fez agora. Eu acho que deveria, a medida tinha que ser prorrogada, porque eu acho que o combustível impacta no frete, impacta em tudo. Você quer um detalhe pequenininho, só para você ver o quanto que isso é interessante, esse impacto na cadeia produtiva? Teve um estudo que eu vi, eu não vou conseguir citar a fonte aqui agora, mas depois eu pego e lanço nos comentários do podcast. Sabe por que vários produtos, inclusive carne, subiu? Porque o preço da embalagem disparou. A embalagem, o plástico. O plástico e aquele isoporzinho. Que vem da onde? É derivado do petróleo. O petróleo disparou. E assim, você não tinha mais transporte de mercadoria por causa da pandemia, por causa dos navios parados. Mal comparando, mas é a mesma coisa dos conduítes, não. Como é que é o nome? Dos chips? Dos chips. Semicondutores. Mesma ideia. Quer dizer, quando disparou, tem a ver com a guerra da Ucrânia e tal, mas a mesma coisa. Os preços do carro é assustador. A gente que curte carro aqui, brasileiro gosta de carro. Eu tinha um carro 80 mil, hoje você compra um Kwid por 65 mil, quer dizer, quase 70. Quase 70 mil. Né? E há 3 anos atrás o Kwid era, sei lá, 40, ou seja, quase dobrou de preço. Isso aí por conta da cadeia produtiva. A cadeia produtiva foi impacto da pandemia também. Da pandemia também. Toda a questão de logística mundial. Sim, foi afetada. Afetou absurdamente. Sim. Os preços subiram disparado, né? Por coisas que você não espera, que aparentemente... Foi o imponderável que era a pandemia. E aí, beleza. Então o governo, a gente ainda é uma incógnita. A gente sabe que ele vai furar o teto. A gente sabe que ele vai retomar o imposto dos combustíveis. Parece que vai taxar o PIX. Não acredito. Tem um projeto, mas não sei se você não passa, acredita nisso? Não, porque toda tentativa de taxar a movimentação financeira, que houve inclusive pelo Paulo Guedes. Sim, quando ele quis retomar a CPMF. Isso, a CPMF eletrônica. Com outro nome, Mas ele não... Eu acho que não cabe mais. É um imposto atrasado, entendeu? É um imposto antigo. Ele não cabe mais hoje. Eu acho que ele não passa. Não passa. Talvez não na forma do PIX, mas tudo que a esquerda, tudo que o governo petista puder fazer para aumentar o imposto, ele vai fazer, porque é a forma mais rápida. Qualquer outra coisa, você precisa mexer na estrutura do Estado. O Estado, e o Lula sempre disse que o Estado precisa ser grande, ser forte. Mas o Estado forte, na opinião dele, é um Estado inchado. É um Estado
capturado, é um Estado, né, assim, É um Estado alavancado. caro, Caro. Então, na opinião dele, o Estado precisa ser forte. E aí você vai sempre pela via mais rápida, que é o aumento de imposto. Eu, assim, puxando agora, falando aqui um pouquinho sobre imposto na minha área, direito do trabalho, com a reforma trabalhista em 2017, a gente teve um grande avanço, que foi o fim do chamado imposto sindical. Sim. E para quem não se lembra, o imposto sindical era aquele que o empregado pagava um dia de salário, né, o equivalente a um dia de salário por ano, e o empresário pagava um percentual sobre o capital social da empresa. Isso aí passou a ser facultativo e não obrigatório. Com a volta do PT, obviamente que o PT é um grande aliado dos sindicatos laborais, que são os sindicatos dos trabalhadores. Os sindicatos deram uma enfraquecida ao longo desses anos. Né? No Brasil a gente tinha mais de 17 mil sindicatos, sem sentido. Eram máquinas de só fazer dinheiro porque não prestavam um serviço. E a sociedade passou a enxergar agora que, se o sindicato quiser dinheiro, ele tem que fazer por onde? Então o sindicato teve que se movimentar. Eu vi algumas lideranças sindicais dizendo que são contra a volta do imposto sindical, mas que o PT ia estudar uma outra forma de capitalizar sindicato. E aí eu pergunto, para capitalizar sindicato através de taxas, cobranças e tal, tem que mudar a lei novamente. Ou seja, a gente evoluiu de uma forma de desonerar o próprio empregado e está se querendo onerar talvez de novo. E aí a gente voltou, eu estou fazendo um arremedo aqui para a gente chegar no seguinte do que a gente falou no começo da conversa. A gente falou agora do viés econômico, ou seja, pelo que eu entendi do viés econômico, o momento é de cautela, não endividamento, esperar as políticas do governo. Quem tem que se endividar com dívidas boas que já era necessário, procurar a melhor taxa de juros para financiar carro e imóvel. Eu acho que é dívida que gere patrimônio. Isso, dívida que gere patrimônio, todo mundo concorda. Melhor definição. Tá. No cenário político, então, vamos trazer aqui agora. Que carro não é patrimônio. Exatamente. Temos um Congresso renovado. Por outro lado, alguns expoentes da direita, outros meio que o chamado centrão, que historicamente é aquele bolo do Congresso que vai para onde o dinheiro está abanando, vamos colocar assim. O PT tem um histórico de abanar dinheiro para o Congresso, seja através foi o mensalão, mas vamos colocar dos meios lícitos. Eu te libero uma emenda parlamentar. Né? O tal do orçamento secreto acabou. Não existe mais, o Supremo já disse que é inconstitucional. Esse ano de 2023 ainda existe. Foi por isso que passou a PEC da transição. Mas enfim, só esse ano. Vocês acham... Mas, rapidinho, a nossa imprensa militante, enquanto era com o Bolsonaro, era um orçamento secreto. E depois emenda de relator, no momento em que virou o outro governo, a emenda de relator. Ele passou de ser criminoso para ser um orçamento que seria bom para a população. Tá na a gente manchete, falou no episódio anterior, exatamente. A manchete. Então, assim, o Congresso renovado representa talvez um desafio para o novo governo fazer essas, vamos colocar, essas loucuras legais. Vocês acreditam que, de fato, isso vai ser um freio, ou o cara vai nadar de braçada de novo e vai conseguir passar todas as reformas que ele quiser nesse cenário político que a gente tem? Cara, eu tenho muita desconfiança de que o Congresso conseguiria barrar de forma tão importante, porque o Congresso nunca se mostrou efetivamente uma oposição ao governo por conta das questões de verbas. Só você vê que ele passou agora a PEC e tudo, né? Então nem tomou posse e já conseguiu. Assim, as negociações entre o executivo e o legislativo vão continuar, eu acho. Eu acho que essa questão dele ter aumentado a quantidade de ministérios foi para acomodar e tentar fazer uma maioria no Congresso, né? E que seja para passar algumas boas reformas, mas eu não sei. Né? Não dá para garantir isso. Eu não consigo acreditar. Ou seja, tá todo mundo com medo aqui na mesa do que vai acontecer. Eu não acredito mas em nada. Mas eu acho o seguinte, com relação até que o Venturino colocou aqui de tamanho de Estado, e que realmente isso aí é uma questão ideológica de esquerda e de direita e de tudo, né? Básico, né? O tamanho da máquina precisa ser Estado mínimo ou Estado grande e tal. Eu acho assim, que dos dois lados há que se considerar opiniões válidas. Sim.
Porque o Estado, se ele simplesmente ele for um Estado mínimo, como várias correntes liberais querem, basicamente até uma ausência de Estado, né? Que é a anarquia. Uma anarquia. Mas eu acho que o Estado tem uma importância no momento de induzir crescimento. Porque tem certas coisas que a iniciativa privada, se não for o Estado para induzir, ela não vai. Mas com Você diz que incentivo, as por grandes exemplo. obras... Aí é o que eu estou falando. Eu falo de grandes obras de infraestrutura, de saneamento, de infraestrutura de transporte ferroviário. Infrapesado, né? Mas isso é uma competência própria do próprio Estado, porque de outra forma não sairia. Não, É isso que ele está falando. É isso que eu estou falando. Ele falou, o Estado precisa contratar o particular o para Estado fazer. tem que induzir. Né? Ele induz como? Ele fazendo parceria. Porque o cara, o investidor, ele não vai entrar para fazer uma ferrovia que leva anos para ser feita e tal, não sei o quê. Então, ele vai entrar para fazer isso de que forma? Se o Estado falar assim, não, eu entro junto com você, eu te garanto uma condição tal, que não sei o quê, para dar uma segurança para ele, porque é uma coisa muito longo prazo. Então, o Estado é necessário para isso. E outra situação, por exemplo, na crise de 2008, do subprime lá americano, quebraram vários bancos. Sim, os principais, inclusive. O Lehman Brothers foi o principal de todos, né? E aí, se não houvesse o Estado para poder pegar e investir nesses bancos, porque ele virou dono de banco também. Foi. O A Estado própria americano. GM. Ele virou dono da GM, basicamente, Ele comprou para as não cotas da GM, deixar para não quebrar. a coisa colapsar. Isso. Né? Então, a importância para mim é essa apenas. Entendeu? Mas não deixar interferir, como você falou, interferir no mercado mesmo. O ponto é o seguinte, na ação, né, na operação, né, na da operação coisa, na operacionalização. Isso, né? Isso. O ponto é o seguinte, eu vou fazer um comparativo aqui para mostrar mais ou menos o que eu estou entendendo disso, tá? Falar de futebol que é um todo tema mundo, manha, né? Nada polêmico, mundo, né? Nada polêmico. Cada um aqui na mesa torce para um Vai, time, nada Corinthians. polêmico. Da onde Lula aí? Fazendo paródia de futebol. O foda é que o cara torce pro meu time, mas é foda. Mas é o seguinte, imagine que você teve um campeonato, um técnico, que ele apresentou resultados na base da emoção, da raça, jogava mal, mas ganhava de 1-0. Aliás, o próprio Corinthians teve uma fase assim. Beleza. Só que dali no ano seguinte esse técnico rebaixou esse time, né? E aí viu-se os erros e os acertos e falou, cara, esse técnico não serve mais pro meu time. Contrata um técnico, o técnico sobe de divisão, o técnico briga por campeonato, lá no terceiro ano o técnico ganha o campeonato. E aí eu volto com um técnico que rebaixou o time. O que eu acho que o que está acontecendo, e o Henricão está perfeito no que ele está dizendo. Na minha opinião, apenas eu não confio em nada. Mas é nada. Assim, não, mas isso aqui... Não é bom. Tem algo por trás. Essa imagem que eu tenho dos governos dos 16, né? 14, 16 anos. 13, foram 13 anos. 13 anos. 13 anos, 3 de Temer. De Temer, pronto. Pois é, o Temer é o politicão velho, né? O cara que, o cara vai levando, né? Mas saudade. É o cimidão. Pô, mas me deu saudade. De alguma forma. Eu tive muita saudade do Temer. Mas é isso, eu entendo perfeitamente isso. É claro que a gente tem que esperar que venha algo bom dos dois lados, mas eu não consigo enxergar. E muitas pessoas, eu tenho colegas, eu não vou citar nomes, Rafael, porque ele vai assistir. Que o cara é petista, ele acredita nisso, no socialismo, tá, pô, legal. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. A gente não tem que julgar o que o outro concorda ou gosta, enfim. O ponto é que o brasileiro passou a viajar. Essas máximas que o PT lança, populista, picanha. Que picanha, o povo voltou a viajar porque comprou o primeiro carro. Cara, a que custo? Tá aí o endividamento do Estado, tá aí o seu próprio endividamento, ou seja... O governo do PT conseguiu realmente
trazer, por exemplo, no nível da educação, o maior número de pessoas com diploma de nível superior. A que custo? Mas também ninguém pega daí e fala Isso. que 70% das pessoas com nível superior são analfabetos funcionais. Isso. Os caras não conseguem interpretar. São estatísticas profissionais, né? Do dia a dia ali. Né? Aí, Foi no governo Dilma que foi proibido reprovar de ano. Teve isso, né? No primeiro, segundo grau. É isso que eu falo. Então eu não consigo acreditar em nenhuma política. Para mim, toda política socialista ou progressista tem um quê por trás. E aí eu não consigo confiar porque eu sei que daqui a 10 anos, olha lá o que aconteceu. É surpresa para mim, bom, não. O que me parece é o seguinte, colocando essas políticas populistas que você falou, no primeiro mandato do Lula, os primeiros 4 anos que ele teve, o Brasil vinha de uma tentativa de ajuste fiscal com o governo FHC, onde ele reduziu a hiperinflação. Não, reduziu mesmo. Né? A gente passou a ter uma inflação. É o plano real. Absurdo, através do governo do FHC. Ele era o ministro da Economia. O ministro da Fazenda do Itamar. Mas montou a equipe com o FHC. Que fez o acho que o Gustavo Franco tava, né? O Gustavo Franco, tinha mais um outro famoso. Tinha André Lara Rezende. Ou seja, conseguimos reduzir a hiperinflação. O governo PT recebeu o Brasil ainda com uma inflação alta, mas comparado ao que se tinha de hiperinflação era nada. E ele surfou uma onda de crescimento global que hoje, com tudo que o mundo está vivendo, ele não vai conseguir ter igual. Valorização de commodities. A China crescendo assim. Então, 10 e a China, ano. ela consumia commodities. Consumia né? Nossas commodities. Então, depois o segundo mandato do Lula já foi um pouquinho mais frio. E aí a gente entrou na era Dilma, que as pessoas esquecem que Dilma é PT, amigo. A gente tem essa mania de pensar em Lula e PT separado, mas é uma coisa só, é PT. Então é só a gente olhar que dos 37 ministérios, quantos são do PT hoje? Né, que ele vai dar para o PT de volta. Será que não vai ser então a continuidade do governo Dilma? E não aquele primeiro governo pujante do Lula? Não, mas quem fala um negócio interessante é o Tarcísio. O Tarcísio nos debates e nas colocações dele, e o Tarcísio é um cara muito centrado. Acho que a gente pode esperar pro podcast daqui a 4 anos falar do Tarcísio. Eu também acho. Né? É um cara muito centrado, muito sério, muito honesto, até onde se sabe. Porque acho que ninguém aqui põe a mão no fogo por político nenhum, mas até onde se sabe, é um cara acima da média. E ele fala isso, que o Lula teve a bola do jogo na mão. O Lula teve isso. Inflação de 4%, 3%. Tudo que a gente falou, commodity, a China estourando. Podia ter passado a reforma tributária. A tributária, a reforma estrutural, vamos chamar assim, ferrovias, aeroportos. Ele podia ter feito, como diz um termo comum, um regaço no Brasil, de bom. E não fez. Esse é o ponto. Perdeu muita oportunidade. O Brasil estava voando. Mexido as alavancas estruturais. Assim, quando você pega o Brasil no governo Lula, que teve aquele boom das commodities, a China, ela sentou na mesa com todo mundo e falou assim: o que você tem para vender? O que você tem que eu quero, né? Que eu quero, que eu compro tudo. Só que enquanto a China crescia 19%, 20% ao ano, o Brasil crescia 5%, 7%. E era para ter crescido. Então, ou seja, se não fosse o Lula, fosse o Macaco Tião, lá do Rio de Janeiro, o famoso macaco que ia concorrer às eleições lá do estado contra o Brizola por causa daquela onda de corrupção, se fosse o Macaco Tião, ia dar a mesma coisa, porque o cara ia comprar tudo que tivesse. Porque a China tem cidade fantasma, não sei se você sabe disso. Sim, eu sei, eles construíram a cidade inteira para fomentar a indústria para 400 mil habitantes. Engenharia civil e não tem lá, não tem uma alma morando lá. Cidades fantasmas, é uma coisa assim, bizarro, cara, né? Muito louco o fenômeno, né? Mas o Brasil ia crescer de qualquer forma. A questão é que ele quer fazer a mesma coisa daquele tempo. E não cabe mais, não tempos, né? Exatamente. Até o discurso dele, de posse lá, que ele foi diplomado, foi idêntico ao de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Quando ele falou que o dia que um brasileiro tiver tomando café da manhã, almoçando e jantando, ele teria realizado a missão da vida dele. Exatamente as mesmas palavras. Se você pegar no YouTube, as mesmas palavras. O assistencialismo. A mesma coisa, bem populista. Enquanto isso, a gente investe em educação igual aos países de primeiro mundo. Mas olha o resultado que nós temos em educação.
Qual é o né? índice IDC? Não é? IDH? Não, o de IDH educação. do- IDE, né? É o IDE. Não sei, eu sei que tem um A gente indicador tá que é muito chamado atrás. PISA, que é um indicador Ah, Ah, não mundial. é esse, né? O PISA, é isso que eu tô Que é o falando. mundial teste. que nós PISA é o teste, é um que, teste. A gente que tá lá fala que atrás. os nossos estudantes de segundo grau e pré-universitários, então só você fazer a conta, segundo grau e pré-universitários, menos, são quantos anos? É o tempinho aí É o tempo, certinho. o cara nasceu no governo do PT É. e se alfabetizou e entrou na faculdade. Então esses estudantes que a gente está falando agora, eles não sabem fazer uma conta básica de matemática ou interpretar um texto fundamental de português. Esse é o resultado da nossa educação. Enquanto Singapura está lá nas Nossa. cabeças. Não tão Você vê o falando de- Vietnão que virou depois. Exato. E ninguém tá falando de Paulo Freire, de Não, nada. Não, a gente está falando de investimento em O educação. que serve ou não serve, tá aí. Tá aí. Qual o Exato. resultado Qual o disso? resultado prático? Indicador, você pode falar qualquer coisa, mas os indicadores estão aí para provar Isso. o fato, a realidade dos fatos. E o indicador não vai mentir. Porque é interessante para o Brasil ter um crescimento do PIB maravilhoso. Sim. Agora, você maquiar o PIB como aconteceu também, aí é um problema mais grave ainda. Eu acho que, voltando até o que o Pedro estava falando de medidas populistas, né? Você não acredita na participação do governo Não, até acredito. como indutor, né? Não acredito. Eu só não acho que ele deve operacionalizar o mercado. Não, É isso eu isso que eu entendi. digo. É, Mas, isso por eu exemplo, entendi. como indutor de infra pesada, tem que ser o governo. Eu tô carente disso aqui, só que ele vai. Exatamente. e tem BNDES tem que emprestar dinheiro pra cá. E Pra eu 5 acho que bilhões pra houve- Argentina. que a- 689 já falaram. milhões de dólares. Cara, Não, tô falando agora. A Da ministra Argentina, da Argentina falou que já estava em negociação agora falou, com falou. o É isso que eu governo. acho. Eu acho que tem que ser pra cá. Tudo bem. Eu só acho assim, medidas populistas são tomadas em governo de direita e de esquerda. Claro, Claro, sem claro, dúvida. claro. Sem dúvida. Não só como estava colocando, que é o progressismo, o Não, esquerdismo é de ou alguma qualquer coisa. É. O populismo, ele existe como direita Sim, e como esquerda. sim, O populismo é populismo. Isso, é. E houve no. É pra no- torcida, né? E houve no governo Bolsonaro, que é onde eu tenho Sim. maior assim, embate contra isso aí, que eu acho que ele tomou algumas medidas muito populistas, ao contrário do que o Guedes gostaria que fosse, né? Sim, o Guedes é mais. Mas quem é o presidente É não era a o Guedes. caneta, né? Agora, no final das contas, quando você olha no cenário como um todo, você vê que a gestão dele, a gestão do governo, que até isso, né? Você fala, porque a gestão não foi do Bolsonaro, foi do Guedes. Ok. A gestão do Guedes, a gestão do Tarcísio, o a Guedes gestão. é do governo. É do Ok, governo, é porque quando o cara faz algo de bom, não foi ele, foi o Guedes. Né? Até porque existe tanto essa questão de falar Não, mal. mas o próprio Não, mas presidente eu tô falava. falando Isso o aqui. contrário. Não, o próprio presidente falava. É. Eu entendi o que a gente tá falando. E o que você tá falando também. Aham. O Bolsonaro, quando dava errado, ele falava, não, isso aqui é culpa minha. A culpa é minha. Quando dava certo, ele falava. Ele falava, que era o Guedes, é o Tarcísio, Tarcísio, é a Damares. exato, ele exato. dava os louros à pessoa. Exatamente. Mas Isso aí ele é fazia. por isso Você que eu tô olhando falando. no geral, no cenário. O movimento populista foi do Bolsonaro, não do Sim, Guedes. Sim, Isso sim, aí só pra- mas as sim. atitudes, as iniciativas populistas do governo Bolsonaro, comparando as do Lula e as da Dilma, foram muito menores. Ah, Em contrapartida, as políticas voltadas para as mulheres foram muito maiores do que todo o governo da Dilma e Lula juntos. Sim. Aprovaram Número, mais de indicador, né? Não é- Aprovaram mais de 50 leis para as mulheres. A distribuição de lotes Minha das Casa, escrituras das para as escrituras mulheres, né? foram para as mulheres, não foram para os homens. Por qual motivo? Porque se os homens se separam, a propriedade é da mulher. Então, assim, muita coisa foi feita. gente, eu vou falar um negócio que talvez. Mas não foi falada, não foi comentada da forma correta. Esse negócio do lote para mulher é meio que uma cópia de um programa do PT também. Mas tudo bem, mas foi. Porque o Minha Casa Minha Vida Era pra mim. no contrato, quando a mulher é casada, dizia que mesmo a lei do divórcio, né, você sendo casado em regime de comunhão parcial, a lei dizia que no Minha Casa Minha Vida a casa ficaria para a mulher. Assim, Sim, mas o importa é que foi uma coisa Mas boa. aconteceu, né? Foi Foi feita pra praticado, coisa né? boa. Né? Foi praticada uma coisa boa, não foi populista, foi uma coisa realmente uma sim, política eu acho que tem pública, que ter. né, de inclusão e É tal. importante. Mas a questão é que foi muito mais do que nos outros governos.
em 4 anos, mesmo com pandemia e guerra. Então, assim, muita coisa foi feita de bom e não foi falado. Então, quando você olha para a questão do governo, quando a gente não tem um viés de pesquisar um pouco mais, você só vai encontrar coisa ruim. Mas eu vou trazer um contraponto só, como já gosto de fazer aqui. Essa questão, por exemplo, do que ele fez, de toda essas medidas, algumas populistas que ele fez, Sim. certo? Do auxílio. Sim. O auxílio emergencial foi muito importante. Que Política pública. primeiro, assim, vou trazer aqui uma coisa que de repente alguns não concordam, porque foi um embate de narrativas, né? Uhum. Primeiro ele não queria, Uhum. depois ele queria 200, depois o Congresso falou, não, vamos botar 500, e ele falou, não, vamos botar 600, Uhum. certo? Então, era uma política pública importante, como a gente acabou de falar aqui, você mesmo... Na realidade, ele né? falou 400 e o Congresso que falou 600, não foi? Não. A última palavra foi a dele, dando mais do que o Congresso deu, né? Tinha proposto. E aí, mas é o que eu falo o seguinte, em outro momento foi dito que isso aí era auxílio esmola, era bolsa esmola, era isso. Então é isso que eu acho que a gente precisa pontuar, que algumas políticas que são ditas progressistas, né, elas são também importantes. São necessárias. São necessárias para poder a gente tentar baixar essa diferença que existe a diferença Social. no país. Não é implantar socialismo, não, que eu sou Sim, contra. sim. Mas- Isso aí não dá certo. Ó, mas rebatendo o Isso aí seu não dá contraponto, Henrique, você falou aí agora, teve o movimento Fica em Casa, Economia, a gente vê depois. Sim, que ele foi contra. Sim, Que ele foi Isso. contra. Ele foi Teve. radicalmente contra no sentido, cara, Não a pode economia, parar você não tudo. pode parar a economia, senão as pessoas não, morrem. Não sei As se pessoas seria. morrem. Não Morre se- sei se foi pior ou melhor. Isso Não, aí eu posso. certamente, eu te não, falo. certamente Não sei se o foi meta-estudo pior ou de Harvard já disse. Foi inócuo. Foi assim, vazio para a economia mundial. Teria evitado 2% das mortes para a economia mundial. O meta-estudo de Harvard. Google É e- lógico que esses só colocar isso 2% aí. pode ter um parente nosso, mas eu digo no Sim, sentido ok. de quem está ouvindo. Mas eu concordo que a gente tem que olhar é pandemia, então tem que olhar o global, Importante né? isso que você falou, Pedro, que toda hora que a gente fala sobre pandemia, morte, você fala, a gente fala de uma maneira fria, mas a gente está Mas olhando não é. números, a gente está olhando cenário, a gente É. não está olhando para A gente pessoas. perdeu Sim. pessoas conhecidas. Claro, sim, perdi, sim. irmão, perdi. Questões muito polêmicas. Eu tenho o irmão do meu pai, faleceu em decorrência da Covid. O Mas meu no atestado padrasto de óbito também. estava lá querendo colocar de Covid. A família não deixou. Por quê? Ele Exato. teve Covid, foi para casa, ficou mal, ficou internado 7 dias, ficou para casa, ficou ótimo. Ok, maravilha e tal. Não teve mais problema. Depois ele passou mal novamente em decorrência do pulmão que foi afetado pela Covid, tá. mas ele não tinha mais o vírus, não tinha mais nada, voltou para o hospital e faleceu. Então foi insuficiência pulmonar, Sim. alguma outra coisa, mas não foi de Covid. Então, se você for olhar exatamente, pormenorizadamente essa questão, eu tenho inúmeros relatos para falar sobre isso. O que me dói é a o que política. faria com que a quantidade de mortes caísse dramaticamente. De mortes de Covid, né? De Covid. Eu fico triste de ver tudo isso daí e agora eu vou puxar aqui agora o que esperar do judiciário, porque o judiciário teve um papel fundamental nisso daí, quando através das provocações que houveram no início, né, e ele foi muito provocado contra esse governo, e ele tomou algumas decisões que realmente tiraram as rédeas do governo, botaram na mão de pessoas do governos estaduais e não do governo federal, né? E o que eu vejo aqui hoje, o que esperar desse judiciário? Eu confesso que, como advogado militante no sentido de ser aquele advogado que atua na advocacia há 18 anos, né? Eu fiz 18 anos de formado agora em dezembro, completei a minha maioridade aí na formação, e eu fico triste de ver o que aconteceu com o judiciário, né? A utilização do judiciário como uma arma
a utilização do judiciário como um instrumento político para combater grupos opositores. E eu queria que o judiciário, ele de fato voltasse a não ser mais o protagonista, não que ele perdesse os poderes dele, porque na minha visão de jurista, o judiciário ele não pode exercer o protagonismo. Ele tem o mesmo papel que os demais no sentido de importância, e ele tem o jogo dele é jogado nos bastidores. Então, assim, eu até comentei com você antes da gente começar a nossa conversa hoje, que era a gente vai falando sobre teorias conspiracionistas também, que a gente vem falando, o judiciário está do lado e fomentou a volta do PT também e tudo. Eu acho que a gente só vai ter certeza se houve uma conspiração ou não, e como você falou, Venturini, as conspirações são conspirações até que as coisas aconteçam. Se no próximo governo esse judiciário começar a barrar o parlamento e ficar dando as coisas que o governo quer, ser ao contrário do que aconteceu agora. Entendeu? No governo atual o parlamento buscava o judiciário para bater no executivo. E aí tá todo mundo agora falando que esse judiciário é um judiciário de esquerda, vamos colocar assim, estava acumulado, vamos colocar de uma certa forma. Missão dada, missão cumprida. E aí agora se o executivo conseguir as coisas através do judiciário, pulando o parlamento, eu acho que daí de fato fica demonstrado, assim como se demonstraram que o Moro tinha... O Moro, ao condenar o Lula, ele estava com suspeição, ou seja, ele agiu com interesse de condenar o Lula. Eu acho que o judiciário... O próprio Supremo fica sob suspeita. Sob suspeita. Né? As medidas que passaram agora com a Rosa Weber aprovando a alteração do regimento interno do Supremo, que é... 90 dias, né? 90 dias do pedido de vista tem que voltar para o plenário, senão o julgamento segue sem o voto daquele ministro que pediu vista. Isso vai acelerar os processos. Que é bom, né? Bom, né? Outra coisa, uma liminar, ou seja, como você falou, Henrique, tinham 11 ministros, 11 Supremos. Uma liminar hoje vai ter que ser revista na turma, imediatamente, né? Então, a gente ganha uma certa segurança. E, por outro lado, o judiciário ele tem que começar a pautar de verdade agora as coisas que estão aí há 20, 30 anos paradas lá no Supremo, que são causas de julgamento de impostos, da legalidade de terceirização de mão de obra e tantas outras coisas que estão paradas lá no Supremo, que era o seguinte... 14 processos contra o Renan Calheiros. Essas coisas não andam, mas tudo que era contra o governo era imediato. Então, minha expectativa é de que o judiciário retome... vou voltar aqui para fazer esse contexto. O judiciário ele tem que retomar uma coisa que é um nível de beligerância, vamos colocar assim, porque escalou no executivo a beligerância, vamos falar, o Bolsonaro ele subiu o tom demais também. E eu digo que quem deveria pacificar, que era o judiciário, não pacificou, subiu mais e um ficou subindo. Então eu rogo que o judiciário diminua o tom da beligerância, que o judiciário exerça o papel de pacificação real, que ele dê transparência a tudo que for necessário, a tudo que for possível. E que ele volte a exercer o papel de ser um judiciário social, não político. A gente sabe que o STF tem um viés político, é óbvio, mas que ele comece a olhar agora para os problemas sociais, os processos que estão lá há anos nos gabinetes. Né? Se fosse, hoje já tudo eletrônico, mas antigamente era de papel, estava lá empoeirando os arquivos do tribunal. É muito triste para um advogado peticionar dizendo que o cliente dele morreu depois de 10, 15 anos esperando o resultado de um processo que não veio. Né? E eu não quero esse judiciário para o futuro da minha profissão, para as pessoas que estão ingressando agora na academia de direito, nas faculdades. Né? Mas eu vou ver se esse judiciário é um judiciário real ou é um judiciário politizado, ideológico. Eu tenho, assim, já viu aquela comemoração de Ano Novo, quando a gente começa a ir para casa da família e fala assim, já é 2023 na Austrália, né? Já é amanhã na Austrália. Aqui, cara, já somos Venezuela na Austrália. Na minha opinião, não vai demorar muito. Então, aquela piada de já somos Venezuela na Austrália, porque eu gostaria muito de ver isso, porque você é operador do direito, mas eu não acredito
nessa. Isso que você falou nesse me assusta, sonho. fazendo Me esse assusta, parênteses. porque Me assusta ele ainda porque é vai o poder indicar seguinte, mais 3 Supremos. não é só por isso. A gente tem que analisar a história e aprender com a história. A Venezuela virou o que virou hoje com um papel preponderante Do Judiciário. do Supremo Tribunal de lá. Exatamente. Então, assim, olha, eu fico com muito medo. Muito medo. Eu espero realmente que o Supremo volte a ser Supremo. Não o Supremo da vaidade dos ministros, como o Gilmar falou uma vez, porque se nos investigarem nós não somos Supremos, então. Não é esse o Supremo que eu quero. Eu quero o Supremo da Constituição Federal. Eu quero o Supremo que guarde de verdade a nossa Constituição Cidadã de 88, sob pena da gente ter que fazer uma nova Constituição. Porque se o Supremo virar um player político, aí acabou o judiciário. Mas você está falando alguns CIS que já são. Se virar um player, não, ele é um player político. Ele atuou Ele muito. já não é mais guardião da Constituição. A partir do momento em que um cidadão comum é preso por um ministro do Supremo, a coisa já perdeu completamente o sentido. Porque existe, processo. existe uma instância para isso. A partir do momento em que um ministro do Supremo ele é vítima, acusador e juiz e condenador ao mesmo tempo agora, cara, acabou. Assim, isso tudo. Eu estou falando como um cidadão que vê, que vivencia o dia a dia da situação e que tem família. O que me assusta são os juízes, desembargadores e ministros. O próprio Marco Aurélio critica muito o inquérito do fim do mundo. Nós temos aqui em Brasília um desembargador que bateu muito no TRE e no TSE recentemente. E eu converso com alguns juízes que também estão bem decepcionados, né? Obviamente a gente militando há tanto tempo, minha mãe é advogada há 41 anos, eu cresci dentro dos tribunais. Conheço muitos desembargadores, ministros, e eles falam abertamente que isso incomoda muito eles. Por outro lado, o Supremo é a autoridade máxima dentro da cadeia hierárquica, vamos colocar assim. Né? Então, eles não podem falar enquanto vestidos com a toga. Só se libertam desse grilhão, porque eu vou falar uma coisa para vocês também. O advogado, eu posso falar como advogado o que eu quiser na tribuna, obviamente respeitando alguns preceitos, né? O juiz não. Ele está amarrado a uma regra legal, né, da lei da magistratura e dos códigos da imparcialidade, que ele deveria seguir isso amarrado, praticamente algemado. Ele não tem... É o gênio da lâmpada? Tem muito poder. Tem que ser... Tá dentro da lâmpada, é isso. Bem provocado ali para ser provocado. Então, assim, eu rogo mesmo que as coisas mudem. Então, falando do judiciário aqui, como o empresário deve agir pensando na justiça hoje, o mais conservador possível. Assim, pensando mesmo que a regra pode mudar e alterar no sentido de voltar ao que era antes de 2017. É isso que eu falo. Conserve ao máximo os preceitos legais da CLT, cumpra o que diz a CLT, o Código Civil, tudo direitinho para evitar um problema. No mais, achômetro, chutômetro do que virá a acontecer. Então, como a gente colocou aqui tudo na política, a gente não sabe se o Centrão vai deslocar para o governo ou não vai. A economia, vocês recomendaram cautela. E o empresário também, nesse momento, ter cautela jurídica. É isso que eu falo. A gente, por incrível que pareça, o episódio já deu tempo. O tempo já é muito rápido. O tempo urge. Então eu vou aqui em linhas de conclusão, como dizem, né? Como eu digo nas petições, em linhas de conclusão, considerando o exposto. Eu queria muito agradecer a audiência do Cotidiano Legal nesse ano. Esse projeto que eu fiz com muito afinco e muito carinho. Como um filho para mim, esse canal de podcast. Onde eu pude exercer o papel de dar voz ao direito, desmistificar o direito, ver como o direito influencia em todos os segmentos da sociedade. Eu sou muito grato a todos que passaram aqui, a todos que assistiram, deixaram seus comentários, que me dão forças para continuar tocando esse projeto. Então eu falo até com emoção, porque não é fácil a gente seguir um projeto desse aqui, né? Um jurista dar a cara a bater igual eu dou aqui também não é fácil. Já tomei muita crítica também, e relevo e internalizo e cresço com elas. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Deixem seus comentários e vamos construir um país melhor, seja através da internet ou de manifestação, sempre com passividade. Somos um povo pacífico e que continuemos a ser. Então, meu muito obrigado. Deixar aí para você.
Foi bom, eu participei do 01, né? É, E aí agora tô no. Esse é o sétimo. acho que é o oitavo. Oitavo, então sétimo e oitavo. É uma experiência gratificante a gente poder ter essa voz. É uma estrutura muito legal que você tá idealizando aí, Mário. E obrigado pelo convite. Eu acho que é importante a interação, a rede social, o podcast é uma consequência da rede social, da modernidade da informação. É importante deixar o contraponto, como o Henrique coloca a palavra bonitinha pro cara, você tá falando merda. Mas é isso, deixa o contra. Cara, Pedro falou bobagem aquela hora, concordei com o Henrique aquela hora. Isso é legal porque a gente consegue ir direcionando os próximos, né? E quem sabe trazer essas próprias pessoas que discordaram Sim. ali pra gente É bater democrático, papo é isso aqui, exatamente. Aqui fala-se o que quer, respeitosamente, óbvio. E pensar que, querendo ou não, independente do viés religioso, entender que Deus está acima de tudo mesmo. E torcer pelo país, né? Eu não posso torcer contra, não vamos né? torcer contra, exatamente. Eu tenho as piores expectativas, mas eu tenho Deus. Então eu preciso seguir confiante aí. Obrigado, Mário. Foi sensacional, cara. Venturim? Bom, mais uma vez excelente, Mário. Sempre muito bom estar aqui. Acho que esse é meu 5º episódio, imagino eu. Eu participei de um, que foi um só, depois duplo e agora o duplo Outro novamente. duplo. Outra rodada dupla, né? Valeu a pena demais, cara. Assim, só não, né? Muito, não é só, é muito parabenizá-lo por essa iniciativa, que eu acho que isso é fantástico, que essa sua voz, que esse seu conhecimento chegue ao máximo de pessoas possível. Parabenizar a sua estrutura, a equipe toda que faz esse trabalho. O pessoal da First View aqui são fantásticos. Todos que vieram aqui, assim, muito bem qualificados no sentido de se expressarem muito bem, de trazerem conteúdos relevantes. Cara, muito bom, muito bom. E eu, assim, realmente eu sugiro muita cautela. Aquela história, como é que é? Canja de gato escaldado. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. ninguém, né? Isso. Muita cautela para 2023 nos investimentos, muito cuidado. Que procurem consultores financeiros, que procurem bons investimentos, que não saiam por aí investindo sem saber onde colocar o seu dinheiro. Que tenham muito cuidado, que procurem, se tiverem dúvidas e quiserem colocar nos comentários aí, a gente pode ajudar, eu posso ajudar com dicas, com orientações, enfim, até mesmo com a consultoria, mas que tenham cuidado mesmo onde vão colocar seus investimentos em 2023 e que sejam parcimoniosos com os gastos, né? Também é uma máxima gastar menos do que se ganha e investir uma parte disso daí. Né? Então, e que 2023, cara, seja um ano assim de muitas conquistas das nossas metas, alcances de metas, né? Que a gente consiga saber definir bem direitinho nossas metas e alcançá-las aí e comemorá-las. E que o podcast Cotidiano Legal, cara, seja um sucesso absurdo, que vai ser. Isso aí, brigadão, bom. Te agradeço. Henrique. Bom, é minha estreia, né? Primeiro aqui, espero até poder participar de outros episódios, né? Não moro aqui em Brasília, mas sempre que possível e quando me chamarem eu estarei presente. Casa tá aberta. E cara, para mim é uma experiência fantástica, a conversa flui de uma forma assim, a gente nem vê o tempo passar, tempo, não né? é, cara, passa a gente nem muito vê rápido. o tempo passar. Queria te parabenizar mesmo pela iniciativa, pela sua persistência. E eu tenho certeza que isso é um projeto que você vai obter sucesso dele. Agradecer o Pedro, agradecer o Venturino pela conversa, pelas discussões. De alto nível. Que só fazem enriquecer aí o conhecimento de todo mundo. E a todo o público aí que acompanhe e que continue acompanhando e fazendo os contrapontos necessários. Exatamente. Só assim a gente constrói uma verdadeira democracia. Democracia, por aí. Obrigado, então, mais uma vez. Meu obrigado especial à equipe da First View, que é a produtora que cuida aqui da gente quando eu estou aqui fazendo o podcast aqui no escritório. Então, assim, um feliz ano novo, que 2023 a gente tenha muita saúde, muita paz e muita prosperidade. É isso aí. Até o próximo episódio de Cotidiano Legal. Valeu. Valeu.